Salve, salve galera! Sejam todos muito bem-vindos aqui em mais uma aula de Física. Meu nome é Hugo Henrique, estarei trabalhando com vocês aqui a disciplina de Física. E antes de começar as aulas, um recadinho para vocês ali, então me acompanhem aqui na tela. Então assim, aos estudantes que estão assistindo às aulas pela televisão, entreguem as suas atividades na escola, como também podem resolvê-las pelo Classroom. E aqui, pessoal, fica a dica para vocês. Caso você ainda esteja com dúvidas na plataforma ou que não consiga acessar, notifique a sua escola. Caso ainda assim não consiga ter nenhum acesso, verifique as atividades impressas que a escola está fornecendo e também devolva elas no prazo, ok? Então, sem mais delongas, vamos à aula ali, me acompanhe na tela? Então temos aqui um exercício. Instrumentos musicais de sopro são utilizados há muito tempo, seja para misticismo, rituais religiosos, festividades. Assim, podemos perceber e interpretar sons. Em um tubo curto que contém um tom alto, podemos perceber que a relação entre frequência e comprimento de onda é, vamos ler as opções. Letra A, comprimento de onda pequeno e baixa frequência. Letra B, comprimento de onda pequeno e alta frequência. Letra C, comprimento de onda grande e baixa frequência. E letra D, comprimento de onda grande e alta frequência. Então, um tempo para vocês pensarem na resposta. Quando a gente comenta dentro dessa parte da sonoridade acústica, então quando você fala de um som alto, pessoal, então ele não está falando sobre a altura da sua voz, aquilo é a intensidade sonora, certo? A gente comumente acaba fazendo esse tipo de equívoco, mas aqui quando a gente fala assim de som alto, então é frequência elevada, som mais puxado para o agudo. Então assim, fica um pouquinho mais coerente essa interpretação da parte da física, ok? Mas ainda assim é comum você estar vinculando a ideia de um som alto com o volume, por exemplo, do seu rádio, e isso é intensidade sonora. Cuidado com isso, ok? Lembrando sempre que quando a gente fala som alto ou som baixo, a gente vai estar vinculando isso à frequência. Frequência, então, de um som alto é um som agudo, a frequência de um som baixo é um som grave, ok? Então, fique isso com muita ênfase para vocês ali. Vamos ali a tela novamente. Então, a situação descrita aqui de instrumentos musicais que fala ali, em um tubo curto que contém um tom alto, podemos perceber que a relação entre a frequência e o comprimento de onda é que o comprimento da onda pequeno possui, então, uma alta frequência. Então, assim, alguns detalhes ali que você tem que estar fazendo ajustes da sua forma de pensar, porque o cotidiano acaba sendo diferente do meio físico. Então, assim, um pouquinho de distinção nisso aí e vamos fazer a percepção mais para o lado científico, ok? Vamos avançar então ali para a nossa próxima tela? Então temos aqui mais um exercício. Dois tubos de órgão A e B têm o mesmo comprimento L. O tubo A é fechado e o B é aberto. Sejam FA e FB as frequências fundamentais emitidas, respectivamente, por A e B, e designando V a velocidade do som no ar, podemos afirmar que, na letra A, a frequência de A é igual a 2 vezes a frequência de B. A frequência de A é igual à velocidade divididos por 2 vezes o comprimento do tubo. Na letra C, a frequência de B é igual à velocidade de propagação do som divididos por 4 vezes, então, o comprimento do tubo. Na letra D, a frequência de A é igual a 4 vezes a frequência de B. E na letra E, a frequência de A é igual à velocidade do som divididos por 4 vezes ali o comprimento do tubo. Então, um tempinho para vocês pensarem na resposta.
Vamos lá então, pessoal. Quando você dá uma olhada no exercício desse, muitas vezes você se assusta porque você não sabe por onde começar. A dica que eu dou para vocês ali aplique os dados que você tem nas equações que sejam pertinentes e aí você já consegue saber por onde começar, você já tem um rumo inicial. Então me acompanhe na tela ali novamente. Então olha o que temos ali, ó. No tubo fechado, onde a gente vai ter a configuração ali definida então como tubo A, perceba que a frequência é igual à velocidade do som divididos por 4 vezes então ali o comprimento desse tubo. E já no tubo aberto, definido como tubo B, então você vai ter a velocidade ali divididos por 2 vezes o comprimento do tubo. Uma vez que você faz a leitura adequada da questão, você vai perceber então que a letra E é a resposta pertinente. Por quê? Olha as equações. Então, em uma situação dessa, pessoal, você não precisa fazer análise de cálculo, é só inserir os dados na equação que seja pertinente, que fica fácil para você estar fazendo a averiguação. Não tem nada demais, nada de tão complicado numa questão como essa. Basta você jogar os dados que você tem ali na equação, ou simplesmente só a equação por si só já vai estar respondendo a questão para você, ok? Então, vamos à tela novamente e vamos avançar para os instrumentos de corda. Instrumentos de corda são aqueles que produzem sons através de vibrações de suas cordas. Tais instrumentos possuem um tampo grande que amplifica o som produzido pelas cordas por intermédio de suas vibrações. Bom, então assim, o que a gente vai ter, pessoal? A partir do momento que você acaba dedilhando basicamente a corda ali, você vai ter uma movimentação. Você gerou uma perturbação que vai ter uma vibração. Por causa da caixa acústica, então ela vai ampliar esse som. Por isso denominado então como amplificador. No caso do violão, ele é natural. Guitarras elétricas, o amplificador acaba sendo ali eletrônico. Então assim, tem esse tipo de diferença. Mas vamos aqui à tela novamente. Então temos aqui, ó, um dos instrumentos mais antigos ali é a harpa, que a gente vai ter instrumentos de corda mais antigos que existem em registro, desde os sumérios de 3500 a.C. e também dos assírios. A ancestralidade desse instrumento não é precisa, pois estudos arqueológicos apresentam esse instrumento em diversas localidades. Bom, e aqui o que eu quero trazer para você, querido aluno? Quando você vai fazer a verificação de uma harpa, era um instrumento que você tinha, claro, uma boa sonoridade, onde você estava dedilhando ele, entretanto você tem uma concepção matemática muito ampla. Então ali você vai ter o conceito de diversos cabos ali, fios que você tem, ou cordas, então você vai ter assim, comprimentos diferentes vão causar uma sensação sonora diferente. Por isso que quando você olha a ideia da harpa, você vai ter então cordas que são mais curtas, cordas que são mais longas e você consegue acompanhar isso na imagem. Ó, percebo, mais à esquerda você vai ter as cordas mais alongadas do que as que estão à direita. Então assim, o tamanho da corda, a vibração que você vai ter ali vai causar uma sensação sonora diferente, ok? Vamos ali à tela novamente? Olha o que ele mostra para vocês aqui, ó. Alguns instrumentos assim que você já tem uma datação histórica talvez um pouco maior, porque nem necessariamente existia escrita nessa época, mas você já tinha ali essas concepções ali em argila, muitas vezes em vaso, que mostravam assim que já existia alguma coisa. E essa alguma coisa, nesse caso ali, muitos deles interpretam como uma harpa. Não necessariamente a que temos hoje, mas também a harpa talvez um pouco mais primitiva, ok? Vamos avançar mais um pouquinho? Então, olha o que temos aqui, ó. Alguns instrumentos um pouco distintos. Aqui, a fimpia é um instrumento tailandês tocado de forma dedilhada, tem uma única corda e uma espécie de cabaça para dar um tipo de vibração. Aqui no Brasil temos basicamente o berimbau, que acaba trabalhando nessa mesma linha de ritmo que você vai ter ali, onde você consegue estar vinculando esse tipo de instrumento musical. Muito utilizado então para quem faz uso da capoeira. Lembrando que você consegue ter uma concepção da mente, você consegue ter uma concepção corporal muito ampla também com esse tipo de atividade física. Voltando aqui, temos aqui ó, o koto, um instrumento de origem chinesa de 13 cordas, que é tocado através de dedilhados. Então assim, esse instrumento é como se fosse o equivalente a uma telha que você tenha, claro, em concepção que temos aqui no Brasil, para a gente fazer uma comparação, onde você tem diversas cordas e você vai dedilhando elas. E garanto para vocês que o som é muito magnífico. Vamos ali então à tela novamente. Mais um quiz para a gente aqui. Vamos dar uma olhada então ali. Uma determinada música é tocada de forma instrumental. Um ouvinte escuta a música tocada por 3 instrumentos diferentes.
o ouvinte percebe algo diferente na sonoridade. Isso acontece em virtude de, vamos ali as opções. Letra A, a frequência dos instrumentos musicais. Letra B, comprimento de onda dos instrumentos musicais. Letra C, timbre diferente dos instrumentos musicais. E letra D, período dos instrumentos musicais. Então, um tempinho para vocês pensarem na resposta. Pessoal, quando você vai dar uma olhada nessa parte de instrumentos musicais, no início da aula anterior eu acabei falando para vocês o conceito do timbre. Quando você acaba vinculando a ideia de uma mesma música tocada por instrumentos diferentes, você vai ter a percepção de que a frequência ela é igual. Você tem, o seu ouvido acaba captando alguma coisa diferente, mas você consegue compreender que é aquela mesma música. Não importa se essa música seja tocada numa flauta, seja tocada numa gaita, seja tocada por um piano, por um violão, por um acordeon, então você consegue ter essa percepção. Nesse contexto, ou viabilizando todos esses instrumentos musicais, independente da característica deles, seja de percussão, seja de sopro, seja de corda, uma coisa vai se manter nesse conceito ali, que é o timbre. O timbre é muito específico para cada um desses instrumentos musicais. Então vamos ali à nossa tela, olha o que ele fala ali, ó, uma determinada música é tocada de forma instrumental. Um ouvinte escuta a música tocada por 3 instrumentos diferentes. O ouvinte percebe algo diferente na sonoridade e isso acontece em virtude do timbre diferente. Então, o timbre é uma configuração que você vai estar verificando sempre dentro dos instrumentos musicais. Por isso, eu falei para vocês ali em aulas anteriores que ele vai aparecer de maneira contínua ao longo das nossas aulas e sempre fique atento em relação a isso. Vamos avançar então mais um pouco? Então temos aqui ó, os instrumentos de corda. O sistema de instrumentos de corda se assemelha ao sistema de organização sonora dos instrumentos de sopro. Porém, nas extremidades existem apenas nós, devido às cordas estarem fixas, e os ventres e eventuais nós ocorrem no espaço definido entre as extremidades. O que isso quer dizer? Então assim, você vai ter que nas extremidades do violão, por exemplo, a corda vai estar fixa. O sentido da movimentação vai ser entre esses espaços. Por ali vai estar se formando os harmônicos, os nós, os ventres que você vem a ter. Vamos ali então à nossa próxima tela. E aqui, pessoal, fica bem evidente essa situação. Acompanhe o GIF que aparece à direita. Então, conforme ali o instrumentista está tocando o violão, você consegue ter uma percepção do comprimento de onda que você vai ter ali, dos harmônicos que estão sendo formados, dos nós. Então, tudo isso conforme ele está dedilhando. Eu acho que esse foi um dos GIFs mais fantásticos que eu já trouxe para vocês aqui ao longo dessas aulas, que você consegue ter uma percepção visual de um movimento tão rápido que tem, mas você consegue ver ele ali com uma câmera a baixa velocidade, fica bem nítido essa caracterização ali da movimentação. Então olha que fantástico que tem essa imagem que aparece ali à direita de vocês. À esquerda aparece a configuração ali de L, que é definida então como o comprimento dessa corda. Percebam, quando você vai ter ali o primeiro harmônico, então ele não forma nós no interior ali. Então, quando você tem um vão livre, vamos dizer assim, você vai estar trabalhando com o primeiro harmônico. Formou um nó, o que acontece? Você tem ali 2 vãos que aparecem aqui, ó, onde você tem essa região onde você consegue ter mobilidade. Vão ser 2 regiões de mobilidade definidas então como segundo harmônico. Na parte de baixo, vamos ter 3 regiões de mobilidade onde você vai ter então o terceiro harmônico.
Na de baixo, vamos ter aqui 4 regiões de mobilidade, onde vamos ter assim o quarto harmônico, e assim vai sucessivamente. Vamos avançar então para a nossa próxima tela, mais um exercício. E olha o que ele fala ali pra gente. Sobre uma corda vibrante de 2 metros de comprimento, é formada uma onda estacionária correspondente ao primeiro harmônico, ou frequência fundamental. O comprimento de onda dessa oscilação tem módulo igual a, vamos às opções de resposta, 4 metros, letra B, 2 metros, letra C, 1 metro, letra D, meio metro ou letra E, 8 metros. Peguem papel e caneta para a gente fazer a averiguação dessa questão aqui logo na sequência. Vamos lá então, galerinha, para a gente estar vendo o que vai estar acontecendo aqui. Então, mais uma vez, me acompanhe na tela. Informações principais que temos ali então. O comprimento da corda, 2 metros, som fundamental, primeiro harmônico, tá? Então, vamos avançar ali. Olha o que temos nessa situação. Para que um harmônico seja formado em uma corda vibrante, é necessário que os nós da onda estacionária estejam nas extremidades da corda. Ou seja, então ali, o comprimento vai ser igual a N vezes lambda, que vai representar o comprimento da onda, N vai representar o harmônico e divididos por 2, que acaba sendo da equação. Quando a gente vai estar trabalhando com a configuração do primeiro harmônico, o meu N vale 1. O comprimento dessa corda vale 2. Então, eu vou ter que isolar o lambda. Para fazer isso, o que eu vou ter então ali? Ó, aquele 2 que está dividindo passa para o outro lado multiplicando e teremos então o comprimento da onda ali equivalente então a 4 metros. Ou seja, nossa resposta então a letra A. Avançando então aqui para a nossa próxima tela, temos mais um quiz. Me acompanhem lá. Ao ouvir o som de uma determinada música tocada por uma flauta
um trombone, um violino e um piano, percebemos que é a mesma música, porém o som parece diferente. Qual a diferença? A diferença se dá por causa da letra A, da frequência, letra B, do comprimento de onda, na letra C, do timbre, letra D, do período. Mais um tempinho para vocês pensarem nessa questão. Vamos lá então, querido aluno, para a gente verificar aqui a sistemática dessa situação. Me acompanhe lá. Ao ouvir o som de uma determinada música tocada por flauta, trombone, violino e piano, você vai ter essa percepção acústica onde você vai ter a mesma sensação. E essa sensação se dá em virtude do timbre. E aqui, pessoal, eu quis trazer a evidência do piano para mostrar para vocês uma sistemática do piano. O piano, ele se enquadra ali como um instrumento tanto de cordas como de percussão. Na parte daquela cauda do piano, você vai ter as cordas com comprimentos diferentes e você vai perceber que aqui é como se fosse a ideia das teclas e ele vai fazer uma cauda mais ou menos dessa maneira. É como se fosse a ideia de uma harpa, onde você deitasse ela e a contornasse com a caixa acústica. Então você consegue ter ali o padrão de cordas com comprimentos diferentes, ao qual vai estar dando a ênfase para notas distintas. Então assim, tanto que é um dos mais belos instrumentos musicais que tem. Quem sabe tocar um piano consegue ter uma variedade muito ampla ali da parte de percussão e da parte acústica e também pela vibração das cordas dentro dessa composição musical. É um instrumento lindo de ser tocado, ok? Então assim, me acompanhe na nossa próxima tela. Então assim, o que vimos hoje? A ideia de instrumentos de corda. Lembrando que temos ali mais um instrumento que a gente vai estar verificando, mas os instrumentos de percussão que verificaremos então na nossa próxima aula. Um grande abraço e nos vemos lá!